Vambora, vambora, vambora. Que o camaradinho Almir tá esperando eu sair pra poder estacionar o carrinho dele. Vamos lá. Boa tarde, com chuva, tempo mais carregadinho, pesadinho, mas vamos nessa. Vamos nessa. Bom, hoje por conta de chuva, cara, pode contar com atraso. Mesmo fazendo o mesmo caminho que ontem, ou até encurtando ele. Porque chuva, cara, você tem que andar mais devagar, todo mundo anda mais devagar. A velocidade do trânsito todo diminui naturalmente, mesmo sem trânsito. Então, paciência. Vamos tentar não fazer hora, mas vamos tentar nos atrasar o mínimo possível, né? Vamos lá. Terça-feira, terminadas as atividades, tudo dentro dos conformes, dentro dos prazos, dentro dos praxes e dentro dos conceitos legais. E dentro da determinação da chefia, que sempre está dentro do conceito legal, ainda bem. Hoje eu fiquei de ler um artigo e acabei não lendo. Eu queria saber exatamente o que aconteceu nesse confronto aí que rolou nos Estados Unidos esse final de semana, uma merda inteira, porque misturou supremacistas com defensores de igualdade, e aí cagou tudo, mano, cagou tudo, deu confronto, e aí os caras realmente erraram na dose em todos os lados. Agora, a gente só lamenta a existência de supremacistas ainda, né? E parece que nada é tão óbvio quanto a inutilidade da existência de um cara que se considera supremacia branca, ou bege, ou azul escuro. Não tem nenhuma diferença. Um cara que considera que a sua cor, raça ou origem étnica seja melhor que a dos outros é lamentável, não necessita de maiores explicações. Mas enfim, aconteceu aí um confronto esses dias e eu preciso dar uma lida. Eu, na verdade, vou confessar que eu não quis ler porque eu quis ficar tranquilo e não me revoltar. Mas não adianta a gente ficar também se alienando. Nem que seja estrategicamente ou até por uma questão de comodidade, não dá, né? Eu tenho que saber o que está no mundo, o que acontece, e tenho que entender esse processo aí, porque ele não é tão pequenininho assim. Vamos lá. Ao que parece, a chuva parou, mas eu me encapotei todo. Isso que eu fiz foi bem mais rápido do que ontem ter parado. Cuidado, mano, não me zoa. Do que ontem ter seguido Domingos de Moraes. Porque eu não sabia que ele viria pra cá também. Tem os dois faróis dela ali, né? E são chatos, né? Então, aqui eu acredito que se ganhe um pouquinho de tempo, alguns minutinhos. Que eu tô precisando ganhar minutinhos hoje. E tomar muito cuidado. Bom, gente, vamos lá, né? Na continuação dessa cronologia acadêmica, eu parei num lugar agora que talvez ganhe alguns capítulos aqui do meu canalzinho. E que talvez, como todos os outros, não seja tão interessante assim quanto eu acho que foi pra mim.
foi o 2º Grupo de Artilharia Antiaérea que me acolheu e me obrigou a prestar os meus devidos serviços militares obrigatórios à minha pátria. E que me ensinou bastante. Eu não tenho um traçado paralelo para entender como é que a minha vida seguiria se não acontecesse o quartel na minha vida. Mas o que acontece é que assim, eu posso fazer, tentando ser o máximo honesto comigo mesmo, eu posso tentar traçar alguma coisa partindo do que eu era, do que eu estava. E eu, aos 18 para 19 anos, eu era um menino que eu estava ganhando ares de muita arrogância. Estava ganhando... Estava cobrando do mundo muito mais do que eu achava que tinha dado a ele. Eu não tinha dado nada. E eu estava realmente com um nariz muito mais levantado do que o normal. E não sei se o mundo aqui fora das condições que eu precisei me abaixar, ficar quieto, temer, ele pudesse me dar. Isso não significa que eu tenho grande admiração pela vida militar ou que eu tenha uma enorme gratidão pela vida militar. O que acontece é que aconteceu fora do meu desejo. Eu tinha acabado de arrumar um emprego registrado, até que bem remunerado, e o quartel me impediu de continuar isso. Mas se eu não tivesse mentido, eu não teria arrumado o emprego. Então, existe a minha culpa, existem outras culpas, e nada de quem eu culpar, mesmo que seja eu mesmo, vai adiantar alguma coisa nesse contexto. Então o que eu estou colocando é que é evidente que eu aprendi muitíssimo e que eu cresci muitíssimo, mas tudo que tem acontecido lá eu coloco no devido lugar de que eu não quis, mas evidente, eu tentei aproveitar da melhor forma possível. Então, tentando lembrar o máximo que eu puder, o que aconteceu foi isso. No meio de janeiro mais ou menos, foi marcado o último retorno, que era o retorno final, para saber se eu havia pego o quartel ou se eu havia sido dispensado. E em nenhum momento, quando perguntado, eu me declarei voluntário. Os soldados que nos rodeavam na CS e tal falavam: você não quer servir? Fala que você é voluntário. Eles não gostam de quem quer servir. Uma idiotice sem tamanho, né? A apresentação na CS, que o procedimento que eu fiz foi o seguinte: eu me alistei na junta militar ali da estação de Pirituba. Ali é um trabalho civil normal, você apenas se cadastra, né? Você leva seus documentos e se cadastra. Só isso. Você começa o seu processo de alistamento ali. Na verdade, você se alista ali, porque você é obrigado a isso. Aí, você é mandado para CS3 alguns meses depois. CS3, ao que eu entendo, é a seleção mesmo
Eu acho que CS quer dizer Centro de Seleção. Eu acho. E você vai uma vez lá. Eu acredito que eu tenha ido mais ou menos lá para o meio do ano, que eu me lembro que estava muito frio. E ali a geração era eu, o Pardal e o Josué Pardal e o Kia. Da mesma idade, os 69, né? E nós combinamos de ir direitinho, nós nos alistamos juntos também. Nós fomos até a CS e tentamos ficar o máximo possível juntos, mas logo de cara já nos separaram. O Kia tentando ser... O Kia é muito malandro, sempre foi muito malandro. Eu fiz um texto muito legal, tá no meu livro, sobre o Kia. Chama O Kia. O Kia tenta ser simpático, né? Com as pessoas. E ele não era um menino... Não era super grandão, ele era um pouco mais alto que eu, mas ele era forte, bem forte. E ele tentando ser simpático, o nome dele era Ezequias. Infelizmente o nome dele era, porque ele já se foi. Tá na fila lá e um cara chega, um soldado, eles só servem para intimidar e pedir cigarro. E o soldado veio pedir um cigarro para ele e falou: ô Zequinha, dá um cigarro. Ele, para ser simpaticão, falou: pô, cara, você quase acertou meu nome. Ah, é? Então dá 2. Ele já começou sendo tirado sarro, mas numa boa. O que eu sempre levava numa boa. Sei que lá dentro, nesse dia do alistamento da primeira seleção, nós fomos separados por várias camadas ali, né? Era separado por tamanho, era separado por escolaridade. Então era com segundo grau, sem segundo grau, o segundo grau completo ou não. Era separado por aptidão, por questão física, né? Que eles pediam para que já saíssem do bloco normal as pessoas que tivessem algum defeito físico, alguma portabilidade, né? Enfim. E depois de todas essas separações, nós fomos sendo encaminhados para uma sala, para salas para fazer o psicotécnico. Um exame psicotécnico normal. Nada a mais ou nada a menos, apenas para talvez detectar algum nível de doideira. E todos com muito medo, um lugar desconfortável, um lugar... como é que a gente pode dizer? Um lugar amedrontador, um lugar frio, um lugar... A sensação era muito ruim. O primeiro contato com essa situação militar, né? E todas as lendas urbanas existentes a partir disso, né? Que conseguiam nos deixar mais apavorados do que o normal. Uma situação meio normal se tornava uma situação completamente descontrolada. E alguns choravam já, alguns com medo, alguns apavorados. E a gente tentava se manter no máximo controle possível sobre o que estava acontecendo, né? Era mais ou menos isso. Passamos por isso. O Kia grudou num sargento lá
A gente se separou na hora dos exames médicos, estilo. Na hora dos exames médicos, todos pelados lá, aquela cena do inferno. E não vi mais o que. Isso, mano, aí você me fudeu, né? E... o que é chavecou um sargento lá, não sei que tanto ele falou, chorou. Que ele já saiu de lá dispensado. Já saiu com o CAM, Certificado de Alistamento Militar, carimbado para ir jurar bandeira. Um tal dia, lá no Dia do Soldado, em agosto. E não lembro se o Josué já saiu dali também, livre, ou se ele foi para outra data. A gente não fez mais as atividades juntos. E enfim, com todo aquele terror, com todo aquele clima, a gente, eu, como falei, tentei o CPOR. Lá dentro mesmo falaram sobre segundo grau, tal, sobre as vantagens e o menor desconforto que o CPOR significava. Que eu tenho que tomar muito cuidado, chão liso, muito carro, dificuldade de frear. O buzininho vai encher o saco do vídeo hoje, tá? Desculpa aí, gente. E não deu certo o CPOR pra mim por conta dos dentes cariados. Uma bobeira, né? Que eu achava que vários outros fatores iriam me tirar, mas o que me tirou foi um dente cariado. E aí foi marcado para que eu voltasse em janeiro para... Até tinha para saber se ia servir mesmo ou não. E tinha essa coisa de mais uma lendazinha de que quem tentasse o CPOR e não conseguisse era dispensado, né? E eu queria muito ser dispensado por conta do meu trabalho, né? Eu tinha arrumado trabalho. Eu já estava trabalhando na loja, né? Que eu já estava tendo um saláriozinho, já tinha acabado o colégio, então o dinheirinho era meu, pouquinha coisa, mas era meu. Tava saindo, tava namorando, firme, então tava tudo bem comigo, né? E o quartel atrapalharia tudo isso, né? E atrapalhou. E aí, naquele mês de janeiro de 88, fui informado que a partir eu acho que foi dia 2 de fevereiro de 88, o início, a segunda-feira, o início do internato. Nós fomos convocados. Era para levar nossas cuecas, meias. Não, acho que meia também não. Tudo era dado pelo quartel. A gente vestia o quartel. A partir daquele momento, tudo seria do quartel. E havia essa separação inicial só dos quartéis ali, que a gente ficou sabendo para onde ia, tal. Eu não manjava de nada, não entendia nada. Mas foi essa fase que eu tava muito difícil mesmo, nessa questão da arrogância, de me achar já alguma coisa importante no mundo, né? Sem nunca ter feito nada. Aí quem chegou para nos alegrar? A chuva. Por isso essa luva bonita aqui de lavar louça, tá? E... enfim, o que eu me lembro, o primeiro dia foi um dia muito agitado, muito difícil, muito pesado. Tempinho desse aqui, friozinho, chuvisco. E nós nos apresentamos já no quartel, antes das 7 da manhã. E entramos com as nossas mochilas, nossas bolsas, com as nossas coisas. E já só para cartão de visita nos ensinaram a sentar numa posição mega, super, hiper incômoda. E ainda mais para quem tem lordose. Lordose não é uma doença, só um formato diferente da coluna vertebral.
E eu nasci assim. Eu melhorei com as atividades físicas, mas era isso, né? E, e a gente ficou ali sentado. Era uma posição quase abraçando os joelhos, né? Assim, você sentado, acocorado, abaixando os joelhos. Esperamos um bom tempo ali fora, e quando começou a chover, nos colocaram dentro da bateria. Fizeram lá as separações e eu descobri que eu serviria o Exército Brasileiro na segunda bateria de canhões. O quartel era dividido entre primeira bateria de canhões e segunda bateria de canhões e BCS, Bateria de Comandos e Serviços. Era como se fosse o backup, né? Os serviços gerais do quartel. E fora isso, o comando do quartel, que era uma parte específica da da área de comando em si, enfim, que os majores, sargentos dessa área de comando central não obedeciam a uma específica bateria. E começamos as nossas atividades ali em meio a muito medo, em meio a muita insegurança. E o primeiro dia foi um dia, a primeira experiência maluca que eu me lembro, no primeiro dia. Todos nós fomos levados lá para a bateria, para o andar de cima da bateria, que era na verdade a sala de instruções da bateria. Ali nós teríamos todas as aulas do serviço militar, aulas teóricas, praticamente todas. E lá ficamos, esperando, ficamos horas lá. Aí de repente chega o Marconi. Marconi hoje é um soldado da Polícia Militar, quase aposentado. Tá para se aposentar aí. Correndo, esbaforido, doido. Quem estava olhando a turma era o Sargento Wagner. Um carioca, malandrão, branquinho, gente boa. Um garoto. Ele não tinha 23 anos de idade, provavelmente. Mas era um terceiro sargento, né? E o Marconi chegou esbaforido, morrendo de medo também. O Marconi era gigante. E pediu licença, pediu desculpa. Desculpe, senhor. Com licença, senhor. Ó, senhor, não sei o que. Cara, virou uma gargalhada o negócio. E o sargento falava, tinha um jeito peculiar pra caramba de falar. Tinha muito carioca lá. E ele falava assim: você parece um monstro. Você entra aqui, sabe? Ele tentou prestar continência. E depois a gente aprendeu que continência só se presta no Exército Brasileiro, ou naquela época, pelo menos era uma regra, com cobertura, né? Com o chapéu, com o boné, com a boina, com o capacete, mas não sem nada na cabeça. Era um sacrilégio fazer isso. Você parece um monstro, não sei o que, faça 10 flexões. Aquilo era um pouco engraçado, um pouco cruel. Alguns riam de nervoso, outros riam de revolta e outros riam por achar engraçado mesmo, porque era cômico mesmo, era jocoso mesmo, e não tem problema. E, cara, eu errei a saída, né? Legal, e agora eu vou ter que ir pelo Jaguaré. Mas tudo bem, também não é ruim ir pelo Jaguaré.
Eu só perdi um pedacinho de nada, mas acredito que não vai fazer enorme diferença não. E passou alguns minutos, né? Fez o Marconi pagar flexão e tal. Passados alguns minutos, entra o Robson, fazendo um puta barulho. E um estardalhaço. E a mesma coisa, desculpe senhor, com licença senhor. E papapá, e a gente parece que tinha visto já tinha visto aquele número, né? Aquela apresentação. E aí o sargento fala pra ele: você entra aqui parecendo um super-herói nessa velocidade. Você é o super-homem. Isso, você é o super-homem. Você trouxe a sua capa, super-homem. E o Robson falou: não senhor, não trouxe capa. Você trouxe uma capa. Olha aí na sua bolsa. Tinha a nossa toalha, né? Toalha pessoal. Falou assim: vista sua capa, super-homem. Monstro. O Marconi levantou. Super-homem, esse é o monstro. Destrua. Lute com o monstro, super-homem. Os dois fingindo que estavam lutando. Pá, pá. Era uma grande gozação. Foi engraçado demais. Foi bem engraçado. É isso, né? A vida humana não tem muito valor. E eu faço parte dos que não valorizam. Apenas registro. E eles brigaram ali durante uns 10 minutos. E, agora, monstro, agora, super-homem, derrote o monstro. E deu golpe fatal e tal. E pum, o Marconi fingiu que morreu e tal. E foi muito engraçado. Bobo, inocente, infantil e engraçadíssimo. Praticamente de manhã nós não fizemos nada. É, tem que ter, cara. Acho que ele falou da bota. Acho. E passamos a manhã inteira quase sem fazer nada. Entrou um tenente ou outro e fez umas chamadas. Enfim, e a gente ficou ali naquela posição horrorosa, no chão pesado, chão duro. Fomos almoçar. Toda aquela descontração que a luta do monstro com o super-homem passou rapidamente. Entrar em forma eram os primeiros momentos que eles nos ensinavam coisas básicas que nós usaríamos o ano inteiro. Entrar em forma, cobrir, posição de sentido, as definições básicas que foram passadas. Só que a gente fazia tudo errado e o tratamento era aquele tropa de elite, assim. Nada de mais ou de menos, mas enquanto você não está acostumado com aquilo, você realmente tem sérios problemas com isso. Coisa de te humilhar mesmo. Seu monstro, seu imbecil, seu retardado, seu não sei o quê, 10 flexões e tal. E eram gritos assim. A gente tinha que estar esperto o mais rápido possível. Muita gente não tinha essa esperteza ainda e sofreu um pouco nos primeiros momentos, nos primeiros dias, por conta disso. Tudo era nessa base. Vamos! Você tem 1 minuto! Tá, o primeiro banho foi 2 minutos, todo mundo pelado. Enfim, era assim. Nós fomos pro rancho, conhecer aquela maravilha. E nos deparamos com um bicho na salada, nos deparamos com um feijão terrivelmente mal cozido,
E enfim, aquilo tinha um propósito de nos fazer. E pegou, tem que comer, desde o primeiro momento, essa lição disso, de que pegou, o que pegou tem que comer. E a gente tinha fome, mas aquele cheiro, não é que era um cheiro de podre nem nada disso, mas era um cheiro de comida mal feita, não havia capricho, né? Muito longe da comida da mãe, muito longe de qualquer coisa com um pouquinho de consideração ou carinho, né? E veio a primeira noite, veio a primeira ceia, vieram as aulas, e as aulas tinham esse objetivo de nos preparar para ser militares. As primeiras noções de patente, as primeiras noções de cargos, as primeiras noções de táticas de guerra, as primeiras noções básicas para todos os princípios do que nós executaríamos no quartel. Já na primeira noite os serviços começaram. Então não tínhamos noção militar, mas tínhamos atividades específicas e já foram sendo escalados os primeiros plantões da bateria. Plantão é um cara que não fica armado, não fica nada, ele é apenas um cara que vigia, ele é uma sentinela dentro do prédio, ele circula o prédio, ele anda de um lado para o outro, enfim, ele garante a segurança dos outros. Se algum problema acontecer, ele vai avisar as autoridades competentes. Fora disso, existem as guardas do quartel, aí sim, armados, em pontos estratégicos de entrada e saída, ou de observação do quartel, para evitar invasões, para evitar roubos, para evitar qualquer outro tipo de coisa, porque você está lidando com um quartel onde tem armas, onde tem paiol e onde há interesse de que possam haver crimes ou roubos, ou enfim, ou afins, né? E veio a primeira alvorada. Eu me lembro que eu peguei guarda da quinta para sexta, guarda não, permanência da bateria na quinta para sexta. E você tinha alguém com sono aqui atrás de mim. E você tinha os horários. Primeiro horário, segundo horário e terceiro horário. O primeiro e o terceiro horário eram razoáveis, o segundo horário era horroroso. O segundo horário, das 10 à meia-noite e das 4, que eram 2 horas, cada turno era 2 horas. Você ficava 2 horas no seu posto, chamava o próximo e ia deitar. Você de serviço não podia tirar o coturno. Você dormia do jeito que você estava, porque você poderia ser acionado. Você era o primeiro a ser acionado numa necessidade. Então vamos lá, o primeiro horário, acredito que começava às 6 da tarde. Vamos ver se é isso, vou fazer os testes. 6 às 8. Segundo horário, 8 às 10. Terceiro horário, 10 à meia-noite. Não era. Primeiro horário, 4 às 6. Segundo horário, 6 às 8. Terceiro horário, 8 às 10. Primeiro horário, 10 à meia-noite. Não. O que tem que acontecer é que o segundo horário era o cara que trabalhava das 10 à meia-noite e às 4 da manhã acordava de novo, das 4 às 6. E além de tudo, tem a questão de que de que a partir das 6 entra o outro, né? Entra a nova guarda, o novo serviço. E demora mais. Às vezes esse horário, esse cara das 4 às 6, ele fica lá de pé no posto dele, ou armado ou não, na bateria, até 6h30, 7 horas, 7h15.
Porque tem a alvorada, tem a formatura, tem a formação da guarda, tem tudo isso, tem atividades ali entre 5 e meia e 6 da manhã, 6 e meia da manhã, que são obrigatórias e não tem como escapar. Então era muito cansativo, ninguém queria pegar o segundo horário, o resto a gente se virava. Por exemplo, o terceiro horário pegava da meia-noite às 2, só que não voltava mais. Ele não pegava das 6 às 8. Das 6 às 8 era a próxima guarda já. Percebeu? O primeiro horário ele pegava das 2 às 4 e acabou. E ele tinha ido dormir às 10 da noite. Então também dava para descansar um pouco mais, porque ele dormia um pouco antes das 10 também. Entendeu? Então tinha bastante vantagens assim, né? E a gente foi aprendendo essas coisas. Pegamos, eu me lembro disso na primeira noite, o Schilder, no primeiro dia. Schilder teve um colapso, teve uma crise e teve um ataque de choro. Tava assustado, tava puto. Fernando Schilder, gente boníssima, cara de qualidade moral e fraternal, sensacional. Ele de família boa, de família confortável, né? Então, certas coisas realmente não cabiam para algumas pessoas ali. Foi um ano atípico. Chegaram equipamentos de alta tecnologia. Então, o GAI, o quartel, aquele ano recebeu pessoas na primeira e na segunda bateria só com segundo grau completo. Tinha soldado ali que tinha trancado a matrícula da faculdade. Aos 18 anos já estava fazendo faculdade, tá certo? Porque o equipamento que chegou de artilharia antiaérea era um equipamento de última geração, computadorizado. E eu me lembro que o Schilder teve esse colapso e um cadete lá, pegou ele, foi dar uma volta, conversou, ele voltou. Ninguém nunca mais viu o Schilder dar um pio no quartel. E olha que tivemos momentos difíceis ali, hein? Exercícios realmente muito difíceis. Eu vou parar narrando só essa primeira metade, porque eu cheguei, né? Então, uma outra hora. Legal você da Bola de Neve Church aqui, hein? E eu parei na frente de um cara aqui que ficou puto. Passou agora aqui atrás. Bacana você, hein? Bom, vamos lá. Isso é só o começo, só o aperitivo, mas algumas coisas básicas dá pra se ter uma noção por aí. E vamos continuar. Tem que falar do Sargento Matias, tem que falar dos primeiros amigos, falar de outras coisas. Até mais tarde. Vamos lá, gente. Finalizada a fisioterapia de hoje. E nós vamos embora para a nossa casinha. Dei uma reclamada hoje para ela que não estava surtindo grandes efeitos e ela tentou algumas coisinhas a mais aí diferentes. Mas assim, ó, logo depois é uma delícia, praticamente a dor some, né? Mas à noite principalmente, né? Dormindo, né? Acordo incomodado, a posição que eu tô, com uma dorzinha e tal, e de manhã acordo muito dolorido. Mas enfim, essa realmente
pro médico ter recomendado 10 sessões de fisioterapia, realmente foi uma lesão que tem um patamar diferente, né? Eu acredito que num tempo desse não tenha um retardado empinando pipa, né? O retardado empinando pipa, ele é um retardado, né? Então não posso esperar muito dele. Mas eu vou acreditar que o retardado hoje tá com frio, quer ficar dentro de casa. Ai, vamos nessa. Isso, você tá certíssimo. Está muito certo. Muito certo, ideia. Aí, que bacana. Beleza, né? Tá certo. Puta que pariu, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu tô pensando. Não consigo. Mas claro que pra ele tá ótimo, né? Se ele não passa, os outros que não passem. É ela. É ela. Não é ele. Sério que tá tocando meu telefone? Ou não? Não, acho que foi só um aviso de alguma coisa. Então, comecei a introdução ao quartel, né? Na verdade, essa primeira semana, primeiro e segundo dia foram muito pesados. E a coisa foi melhorando um pouquinho. Teve uma coisa que eu lembrei também, que na verdade, assim, o primeiro dia teve uma espécie de uma recepção. Ou não foi o primeiro dia? Foi sim. E não fui o único e não sou nenhum perseguido por conta disso. Mas algumas famílias foram e devia ter sido muito confortante para quem conseguiu dar um beijo de tchau para as famílias, né? Para os pais, para o pai, para a mãe, para um irmão, para uma namorada. Olha um estilo lindo. Lindo. Entortei um pouquinho aqui meu retrovisor. Vamos lá. E minha família não tinha ninguém ali. O que tornou aquela manhã mais solitária ainda, mais sozinha ainda, um pouco mais dolorida. Nada demais, não, mas fazia diferença. E eu não estava bem com a minha mãe. Me lembro disso. Nós não estávamos bem, nós estávamos brigando muito. Como eu falei, eu estava num estado enorme de arrogância, de prepotência, e não era fácil lidar comigo mesmo. Depois ficou bom. Na verdade, se tem uma coisa que o quartel fez bem pra mim, foi a questão da minha família. Foi como eu me aproximei, como a gente voltou a se falar, a se entender, a se gostar. A se gostar, a gente sempre se gostou, se amou. Mas a se entender, principalmente, se esforçar para se entender. Pelo sofrimento de um do outro e tudo mais, né? Aconteceu agora mais uma parte cômica. Não me lembro se foi na primeira semana, mas foi um momento, mais um daqueles. Não foi cômico inicialmente, né? Eu explico. Estávamos nessa bendita sala de instruções, todos sentados no chão, só para variar. O gosto que aquele povo tinha para deixar as bundas dos soldados quadradas.
A instrução era de funcionamento do FAL, fuzil automático leve, uma arma perigosíssima. Antes de pegarmos na mão aquela arma, assistimos a palestras bem pesadas e vimos algumas fotos de um pouquinho da consequência do que aquela arma era capaz de fazer com algum descuido, algum mau uso ou mesmo bom uso. É uma arma extremamente poderosa. E antes de termos a nossa perspectiva que nos acompanharia pelo resto do ano na mão, a gente precisava saber do que ela era capaz. E nunca enquanto a gente, nas primeiras instruções, assim, a posse do armamento no quartel é uma coisa muito séria, muito séria. Uma coisa muito importante. Não se vacila nesse assunto dentro do quartel. Não há condição de se deixar isso como uma coisa mal explicada a um garoto de 18, 19 anos, né? 18 para 19 anos. Ressalto isso, a enorme responsabilidade que o Exército tem, que as Forças Armadas têm com o assunto, né? Tava lá todo mundo na instrução básica, numa das primeiras instruções com o FAL. Tenente Escudeiro, depois eu teria outras histórias com ele, 2 para ser mais exato. Luciano Escudeiro, um sujeito de muito má formação moral, mas tecnicamente um cara entendia lá o que ele estava falando, né? Tava lá nos dando a instrução de como desmontar e montar a arma, de como limpar a arma e assim por diante. E a formação era essa, nós no meio da sala, aquela turma toda, todo mundo, com um paninho ali, com um tapetinho na frente para fazer as limpezas, né? Fazer a limpeza das armas, colocar os equipamentos dela, os ferrolhos, as molas, os gatilhos e tudo mais, a gente desmontava ela todinha. E lubrificávamos e tal. De um lado da turma, um cabo, do outro lado, 2 soldados antigos. E o tenente na nossa frente. O cabo que estava na nossa esquerda era o cabo Fábio. Ele normalmente já tinha uma cara de louco. Tinha cara de louco. O Fábio era doidão. Uma cara de maníaco. E ele ficava olhando pra nós, quem se distraía um pouco, eu olhava pra ele. Ele olhava pra gente e falava assim, vou te matar, Zé. E apontava a arma pra nós, assim, disfarçadamente. O tenente falou uma vez. Cabo, isso é uma arma, sua arma está carregada, o senhor está aqui para fazer a proteção do grupo. O senhor sabe que não pode fazer isso, tome cuidado. Está advertido. Sim, senhor tenente, sim, senhor tenente. Passou 2, 3 minutinhos, começou de novo. Ele olhava para nós e fazia, vou te matar, Zé. Vou matar você, Zé. E o tenente, mais uma vez, pegou, viu e deu mais uma dura nele. Cabo, já falei pro senhor, não faça esse tipo de brincadeira com uma arma carregada. E, sim senhor, Terceira vez ele fez de novo, o tenente falou assim, cabo, o senhor assim que acabar a instrução está detido por 5 dias. Compareça ao pavilhão de comando e eu vou dar a ordem para registrar em sua punição. Fez uma cara feia assim e tal. Tá bom, sim senhor tenente. Daqui a pouco a instrução continuou e 30 segundos depois ouviu-se um estampido. Pá! Bem forte. Olhamos para o lado dos soldados antigos
E um deles estava caído no chão, gritando, todo vermelho, todo ensanguentado. E, e o cabo com cara de louco aqui, desse lado. Então, rapidamente entrou uns 3 ou 4 soldados antigos, 2 pegaram o cabo e e eles foram arrastando o soldado atingido pela bala, gritando, passou na minha frente assim. E, cara, claro, o que aconteceu? Todos saíram, quase todos, né? Saíram correndo, um em cima do outro. Os soldados falaram, foda-se, vai se fuder daqui, aqui eu não fico. O cabo ficou louco. E neguinho sumiu, fugiu pra tudo quanto é lado. Eu não devia ter começado, mas vai ser a continuação do próximo. O episódio O Cabo Doido. Até mais, gente. Até mais tarde. Tchau, tchau.